Você que fica aqui comigo, meu irmão, abra sua Bíblia em Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7, versículos de número 11 até o número 17. Uma linda história do poder, da misericórdia e do amor de Deus. Eu quero conversar com você nessa noite sobre o tema Jesus, o Deus que se compadece. Lucas, capítulo de número 7, versos 11 ao 17. Todos acharam, amém? Isso. Se você não trouxe Bíblia, pode trazer, meu irmão. Ela não fica doente, fique tranquilo. Pode trazer para a igreja que não tem problema nenhum. Diz assim o texto sagrado: logo depois, Jesus foi com seus discípulos à cidade de Naim, e uma grande multidão o seguiu. Quando ele se aproximou da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade a acompanhava. Quando o Senhor a viu, sentiu profunda compaixão por ela. Não chore, disse ele. Então foi até o caixão, tocou nele e os carregadores pararam. E disse: jovem, eu lhe digo, levante-se. O jovem que estava morto se levantou e começou a conversar. E Jesus o devolveu à sua mãe. Grande temor tomou conta da multidão que louvava a Deus, dizendo: um profeta poderoso se levantou entre nós. E hoje Deus visitou o seu povo. Essa notícia sobre Jesus se espalhou por toda a Judeia e seus arredores. Senhor, acalma o nosso coração, acalma o nosso espírito, ó Deus, e dá-nos a Tua paz. Que a Tua palavra, Senhor, nessa noite seja como uma flecha certeira e que ela possa ir no mais profundo do nosso ser. E que ela encontre morada e que mude, Senhor, as nossas atitudes, os nossos pensamentos e a forma como temos visto a vida. O Senhor tem liberdade em nosso meio, o Senhor é o nosso Deus, o nosso Senhor. Por isso nós pedimos que o Senhor se manifeste em nosso meio com a Tua santa e poderosa palavra. É no nome de Jesus que oramos. Amém e amém. Irmãos, esse texto nas últimas semanas tem sido para mim um companheiro de meditação. Essa é uma daquelas histórias marcantes da Bíblia que fazem com que a gente entenda que privilégio nós temos de poder servir a Jesus. Que privilégio! Uma história que começou em trevas, tristeza absoluta, mas que terminou em júbilo e gozo absoluto. Uma história que começou com uma multidão abatida e terminou com uma multidão proclamando: Deus visitou o seu povo. Deus visitou o seu povo. Quando Deus visita o seu povo, coisas extraordinárias acontecem. Quando Deus resolve visitar os seus servos, nós descobrimos vividamente, na prática, o que é a graça e o amor do Todo-Poderoso. Jesus é o Deus que se compadece de nós. Ninguém consegue entender e sentir mais as dores dos homens do que Jesus. O seu amor por nós o leva a compreender as profundas tristezas que carregamos em nossas almas. O amor que Ele tem por nós o leva a sentir e a vivenciar as dores que passamos pelas pancadas que a vida nos dá. Jesus é o Deus que se compadece. Jesus sabe quem eu sou e sabe pelo que eu estou passando.
Jesus é o Deus que sente, que tem compaixão, que vê a nossa dor, mas não fica indiferente, Ele age. E no agir de Cristo está a nossa esperança. No agir de Jesus está a nossa esperança de vitória sobre os sofrimentos e as dores dessa vida. Quero dizer para você nessa noite, antes de mais nada, que você não precisa passar pelos períodos de sofrimento da sua vida sozinho. Que você não precisa carregar os fardos pesados que a vida coloca sobre os seus ombros de dor e de desgraça sozinho. Jesus sabe o que você tem passado. Coloque sobre Ele as suas esperanças, deposite sobre Ele as suas dores, porque Ele é o único capaz de lhe consolar. É o único. Jesus é o Deus que se compadece da mãe que perdeu o filho. Jesus é o Deus que se compadece de mim. Jesus é o Deus que se compadece de você. De você. E essa história, como diz um intérprete bíblico, ele diz, é um dos textos mais lindos dos evangelhos. Ele relata e demonstra esse Deus compassivo, que age com compaixão e amor para aqueles que sofrem pesadamente sobre as dificuldades da vida. Naim era uma vila, como qualquer outra, nos rincões da Galileia. Ela ficava um dia, mais ou menos um dia de caminhada de Cafarnaum, que era a base do ministério de Jesus. Ela não tinha nada de diferente, não tinha nada de especial se comparado a todas as outras pequenas vilas da Galileia. Era uma pequena vila como qualquer outro lugar. Mas o fantástico é que nesse pequeno lugar, desse distante lugar, Jesus opera a primeira ressurreição do seu ministério. Se você bem lembra, a Bíblia nos registra que enquanto estava aqui, Jesus ressuscitou 3 pessoas. O filho da viúva de Naim, a filha de Jairo e Lázaro. A pequena vila, no meio do nada, nos fundões da Galileia, foi o lugar sobre a face da terra que viu, em primeira mão, o poder de Deus encarnado sobre a morte. Nenhum lugar do mundo havia visto aquilo até então. Deus em pessoa, frente a um jovem sem vida, mas que de repente retorna a viver. Jesus é o Deus que se compadece. E Ele se compadece de mim e se compadece de você. Ele nos conhece. Ele conhece os sofrimentos da nossa alma. Ele conhece as dores do nosso coração. E Ele não fica indiferente. Eu queria que você visualizasse comigo essa história. O bom da Bíblia é isso. Porque conforme nós vamos lendo, nós podemos visualizar o que ela está dizendo. Pense comigo o seguinte: Jesus vem andando e atrás deles, diz Lucas, que uma grande multidão o seguia. Jesus a essa altura já era famoso e as multidões iam atrás para ver o que ele iria fazer. E Jesus vem caminhando e aquela multidão vem atrás. Seus discípulos estão ali e uma vasta multidão vem atrás dele. Todos com uma expectativa muito grande. O que será que vai acontecer? Aonde será que ele vai parar? O que será que ele vai ensinar? Quais são os milagres que ele vai fazer? Essa era a expectativa da multidão. Mas a Bíblia registra também uma outra multidão. Diz o texto que quando Jesus chega perto de Naim, não entra na cidade, porque os cemitérios não eram dentro da cidade, eram sempre fora, por causa da lei judaica. Quando ele se aproxima da cidade, uma outra multidão vem. A multidão que vem saindo da cidade não é uma multidão alegre. Não é uma multidão com expectativa, é uma multidão que anda sobre o jugo mais pesado dos homens, a morte. É uma multidão que anda vencida, prostrada, buscando de alguma forma consolar uma mãe viúva que perdera o seu único filho
que agora não tem mais nada, absolutamente mais nada. E o texto diz que essas duas multidões se encontram. A multidão que andava atrás do príncipe da vida, Jesus, e a multidão que andava sobre o jugo da morte, elas se encontram perto da cidade. E quando Jesus vê aquilo ali, diz o texto que ele vê aquela mãe. Jesus não fala com ninguém, não presta satisfação para ninguém. Diz o texto que ele vai em direção, ele vê aquela mulher e ele vai em direção àquela mulher e ele fala duas palavras: não chores. Meu irmão, eu não sei você, mas essas seriam as palavras que eu jamais falaria para uma mãe que perdeu o único filho e ainda era viúva. Eu não falaria isso. Como é que você vai falar para uma mãe que está com o corpo do seu filho alguns passos à frente, indo para colocá-lo num lugar e nunca mais vê-lo? Não chores. Num primeiro momento pode até nos parecer insensível, mas não é. Eu preciso me lembrar que quem falou essas palavras não foram pessoas, simples pessoas como eu e você. Quem falou essas palavras era alguém que tinha autoridade para dizê-las e para que elas fossem realmente verdade. Quem falou essas palavras as falou com um amor que homem nenhum pode reproduzir. O amor de Deus. Quem falou essas palavras era alguém que tinha a autoridade e sabia que a história de dor daquela mulher não acabaria em lágrimas. Não acabaria. Antes que alguém falasse qualquer coisa, antes que alguém pudesse dizer assim, mas como não? Antes que alguém falasse, ou sequer pensasse em falar alguma coisa, Jesus deixa aquela mulher, vai em direção ao caixão, e aqui nós precisamos entender que não era um caixão como o nosso, era mais uma esteira, e aí o corpo era enrolado em linho, em faixas de linho, preparado com especiarias, colocava-se em cima dessa esteira e levava-se até o túmulo. Então vejam a cena, a mãe via o corpo do seu filho enfaixado, preparado para o enterro, andando carregado à sua frente. Jesus vai até aquele lugar, encosta naquela esteira, todo mundo para. Todo mundo para. Eu creio que dava para escutar o som dos mosquitos que voavam a 10 quilômetros de distância. Jesus olha para aquele corpo, para aquele jovem, e diz mais 3 palavras: jovem, eu lhe digo, levante-se. E diz o texto sagrado que imediatamente aquele jovem que estava pronto para ser colocado no túmulo, senta, começa a conversar, e Jesus o devolve para sua mãe. A multidão que andava sobre o jugo da morte, agora glorifica o Deus que é Senhor até mesmo da morte. Jesus agiu, os céus se abriram, a graça foi derramada, a natureza foi vencida, as leis naturais foram vencidas, a morte foi vencida, o milagre aconteceu, a dor agora dá lugar ao júbilo. Jesus é o Deus que se compadece. Jesus é o Deus que conhece as nossas dores, que conhece os porões da nossa alma, onde nós escondemos as dores que carregamos há tantos e tantos anos. Jesus não só conhece, como as sente. Jesus é o Deus que se compadece. Jesus não é indiferente às nossas dores, assim como não foi indiferente à dor e o sofrimento daquela mulher. Ele é o Deus que se compadece de nós.
E em cima dessa história, hoje eu queria destacar pelo menos 3 fatos com você, rapidamente. O primeiro deles encontra-se no versículo 11 e 12. Jesus nos vê mesmo em meio às maiores multidões. Lucas faz um registro até, se um professor de português pegar, pode dizer que está errado. Porque Lucas diz assim, uma grande multidão. Se era uma multidão, necessariamente você não precisa colocar o grande antes. Uma multidão já implica uma quantidade gigantesca de pessoas. E ele diz assim, e uma outra grande multidão saía da cidade. Talvez você possa pensar, Lucas não sabia escrever. Lucas sabia escrever. O que ele estava querendo dizer para nós é o seguinte, havia muita gente naquele lugar. Havia muita gente. Havia um mar de pessoas ao redor de toda aquela cena. E mesmo no meio dessa quantidade infindável de gente, Jesus tem os olhos fixos naquele que mais está sofrendo. Jesus reconhece de longe a pessoa de toda aquela multidão que está prostrada, que não tem esperança, que está desolada, que está com o seu coração arrebentado, que não tem mais forças para nada a não ser chorar. Jesus vê aquela mãe, Jesus vê. Talvez você possa dizer, pastor, claro, era óbvio, era fácil de ver uma mulher assim. Necessariamente não. Em Israel existia uma cultura, existiam algumas mulheres que eram contratadas para chorar em velórios, as chamadas carpideiras. Se não me falha a memória, em Portugal até alguns anos atrás também tinha, mas posso estar enganado, se não me falha a memória. O que essas mulheres, as pessoas faziam? Elas iam à frente do cortejo fúnebre e elas choravam e se desesperavam e faziam toda aquela lamentação pela morte, pela perda do defunto. Se não bastasse todas essas mulheres, vinha saindo de dentro da cidade uma imensa quantidade de gente, um atrás do outro, e todos chorando, todos abatidos, porque a situação era diferente do normal. Era uma viúva que perdera o seu marido, lhe restara o filho, um apenas, e agora perderam o seu filho também. Mas mesmo no meio dessa quantidade gigantesca de gente, mesmo com toda essa gente ao redor de Jesus, os discípulos, o pessoal que vinha atrás, as carpideiras, Jesus, ele é certeiro, ele vê aquela mulher, ele vê. Jesus sabia exatamente quem realmente estava sofrendo a angústia da perda. Jesus viu a mãe, em meio a uma multidão de lamento, Jesus viu aquela mulher, ele viu. E não só isso, meus irmãos, ele viu e também sentiu a dor pela qual ela estava passando. Porque Jesus é assim. Ele não apenas nos vê, ele nos conhece. Ele não nos conhece apenas em parte, ele nos conhece por inteiro. Jesus sabe das mazelas do nosso coração. Quando ele nos vê, ele também vê as dores que carregamos em nossa alma. Ele vê aquela mãe e ele não fica indiferente. Aquele sofrimento, aquela dor, aquela angústia faz com que Jesus haja. Sabe, Deus não nos perde de vista. Ele sabe quem somos, aonde estamos e pelo que estamos passando. Não há multidão que possa nos esconder dos olhos de Jesus. Não há. Existem duas qualidades exclusivas de Deus, duas características exclusivas.
A primeira delas é a sua onipresença. E a segunda é a sua onisciência. A onipresença é a capacidade exclusiva de Deus de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. E a onisciência é a capacidade exclusiva de Deus de saber exatamente todas as coisas em todos os momentos, a todo tempo. Abra sua Bíblia comigo no Salmo 139. Nós vamos ver claramente essas duas características descritas e que também ficam evidentes quando nós lemos o texto da viúva que perdera o seu filho e do milagre operado pelo Cristo. Salmo 139 é um dos salmos que eu mais gosto na Bíblia. Vamos ler até o versículo 13. Ó Senhor, Tu examinas meu coração e conheces tudo a meu respeito. Sabes quando me sento e quando me levanto. Mesmo de longe conhece os meus pensamentos. Tu me vês quando viajo e quando descanso. Sabes tudo o que faço. Antes mesmo de eu falar, Senhor, sabes o que vou dizer. Vais adiante de mim e me segues. Pões sobre mim a tua mão. Esse conhecimento é maravilhoso demais para mim, é grande demais para eu compreender. É impossível escapar do teu espírito, não há como fugir da tua presença. Se subo aos céus, lá estás. Se desço ao mundo dos mortos, lá estás também. Se eu tomar as asas do amanhecer, se habitar do outro lado do oceano, mesmo ali a tua mão me guiará e tua força me sustentará. Eu poderia pedir à escuridão que me escondesse e à luz ao meu redor que se tornasse noite, mas nem mesmo na escuridão posso me esconder de ti. Para ti, a noite é tão clara como o dia. Escuridão e luz são a mesma coisa. Tu formasses o meu interior e me tecesses no ventre da minha mãe. Jesus sabe pelo que você está passando, o porquê Ele te conhece. Jesus não tinha dúvida nenhuma de quem era a mãe daquele jovem. Jesus é aquele que sabe de todas as coisas e é aquele que está em todos os lugares. Às vezes na dor e no sofrimento nós temos o seguinte pensamento: será que Deus não está olhando para mim? Será que Deus está muito ocupado para ver o quanto eu tenho sofrido? Deixa eu te dizer um negócio, meu irmão. Jesus nunca, em momento algum da tua história, se afastou 1/1000 de segundo que seja para longe de você. E não apenas isso. Ele sabe e sente exatamente o que você tem passado. Porque não há multidão, não há lugar distante demais. Não há absolutamente nada nesse mundo que possa nos esconder dos olhos do Deus que se compadece. Os céus não se fecham sobre mim. Os olhos de Deus não se desviam. Eu posso ter a esperança no mover de Cristo. Eu posso crer no milagre. Eu posso crer no milagre. Porque eu sirvo a um Deus que está comigo. Porque eu sirvo a um Deus que me conhece. Porque eu sirvo a um Deus que pode todas as coisas. Segundo destaque que eu gostaria de dar nesse texto também é no versículo 12. Assim como a vida pode ser profundamente cruel, Deus também é profundamente gracioso. Isso não pode sair do seu coração. Assim como a vida pode ser muito cruel, Deus também é um Deus de profunda graça. O versículo 12 relata um fato que tornava o enterro daquele jovem mais difícil e mais doloroso que qualquer outro.
Lucas faz questão de registrar o único filho de uma viúva. A dor da perda é horrível, mas a dor da perda de uma mulher que já perdera seu marido e agora perde o último membro da sua família é muito maior. É muito maior. É muito maior. Essa mulher estava naquele momento enterrando tudo. Seu futuro, suas esperanças. Na cultura da época, nós precisamos lembrar, que sem esposo, essa mulher dependia dos filhos para sobreviver. E se não tivesse filhos, ela tinha a esperança da lei de Deus que dizia que algum familiar a resgatasse, cuidasse dela. Mas se nenhum parente quisesse cuidar dela, ela possivelmente teria um destino muito triste, até mesmo para pura sobrevivência. Muito provavelmente seria uma mulher destinada a pedir esmolas para sobreviver. Uma mulher sozinha numa cultura patriarcal. Quando ela estava andando atrás do corpo do seu filho, ela não enterra apenas o filho, ela enterra a esperança de um futuro para ela mesma. E junto com a dor da perda, também vem no coração daquela mulher, certamente andando a cavalo, como nós dizemos, ao redor, a angústia e o medo dos dias que se virão. Porque o que será dela se não há mais ninguém por ela? A vida, às vezes, ela pode bater com uma força grande demais, grande demais. Às vezes ela vem sobre nós com alguns problemas que nós jamais esperávamos. E esses problemas trazem outros consigo. E naquela avalanche, eles nos cobrem por inteiro. Nós olhamos para os lados e não vemos saída nenhuma. E nós achamos que o mundo caiu sobre nós. Porque existem situações em que a vida nos atinge com uma brutalidade inesperada. Situações onde nós perdemos completamente as esperanças e somos levados ao chão. Situações que nós não temos força nem mesmo para clamar. Detalhe que eu quero chamar a atenção do texto. Aquela mulher não disse uma palavra a Jesus. Nenhuma palavra. Não precisava, meus irmãos. Enquanto a boca não conseguia falar, o coração gritava. O coração gritava. E o nosso Deus não é o Deus que apenas ouve o nosso falar, mas Ele também ouve o nosso coração. Situações assim, às vezes, sobrecaem sobre nós. Dores que nós não entendemos, às vezes, vêm sobre nós. A vida é assim. A vida não é fácil. E a vida tem desgraças que, às vezes, a gente não entende. Mas, na mesma proporção, o maior, muito maior do que a crueldade da vida é a graça do Deus a quem nós servimos. A vida é cruel, mas Deus é gracioso. E não apenas gracioso, misericordioso. A morte é um inimigo intransponível para aquela mulher, mas não era para Jesus. Não era. A morte era o fim para aquela multidão, mas não era para Jesus. A morte era o decreto de que a vida às vezes pode ser cruel demais. Mas quando Jesus encontra aquele menino, aquela mãe, nos é registrado que assim como a vida pode ser cruel, Deus é muito mais gracioso e misericordioso. Muito mais, muito mais. Ninguém pede para Jesus fazer nada. E Jesus também não pede nada para ninguém.
Bastava a dor do coração daquela mãe, só isso, não precisava de mais nada. Bastou a desolação do coração daquela mãe para que Jesus demonstrasse como Deus pode ser compassivo, bondoso e generoso. O natural foi modificado, as leis da natureza foram invertidas. Um milagre aconteceu. Deus derramou a sua graça, a história do mundo foi mudada. O que começara com o sofrimento e a dor de uma mãe, de uma família, de uma cidade, agora se torna em alegria, porque o nosso Deus é gracioso, bondoso e misericordioso. Ele conhece as nossas dores e não fica indiferente. O salmista, no Salmo 31, verso 19, diz: grande é a bondade que reservaste para os que o temem. Tu a concedes aos que em ti se refugiam e os abençoa à vista de todos. Deus não é indiferente. Deus sabe das pancadas que a vida nos dá. E nós precisamos aprender a ver a grande misericórdia com que somos tratados por esse Deus. Aquela mãe não tinha o que falar para Jesus. Não tinha nada para falar. Aquela mãe estava destruída. Talvez se pudéssemos fazer uma pergunta para aquela mulher: a senhora quer morrer também? Certamente, ou muito provavelmente, aquela mãe diria assim: sim, sim, para mim acabou tudo, não há mais vida. A vida às vezes é cruel, mas Deus é gracioso. Na crueldade da vida, Deus derrama a sua graça poderosa. Nas dores mais agudas da vida, Deus derrama consolação. Nos momentos onde nem sequer falar é possível, Deus está enxergando o meu coração e Ele age. Ele age. Porque nós servimos a um Deus que se compadece. Jesus não ficou indiferente. Ele não passou ao largo do velório. Ele não deixou a procissão da morte seguir. Não. Ele mudou a história do mundo naquele dia. Porque aquele jovem que estava morto, agora não está mais. Ele rompeu todas as leis naturais que exercem pressão sobre nós. E o corpo daquele jovem, que já estava em estado de começando a se desfazer, porque assim que o corpo morre, o corpo começa a entrar em estado de se desfazer, tudo aquilo é revertido, tudo aquilo, porque Deus é um Deus gracioso, Deus é um Deus misericordioso, Jesus é um Deus bondoso. É a esse Deus que nós servimos. O último destaque que eu gostaria de dar nesse texto é o seguinte: não há limites para o poder de Jesus. Não há. Alguém acertadamente disse que no dicionário de Deus não existe a palavra impossível. Não existe. Não existe. Jesus se aproxima do jovem sem vida, envolto nas faixas, pronto para ser colocado no túmulo. Lhe dá uma ordem simples e o faz como alguém que tem autoridade para dar a ordem. Jovem, eu digo para você, se levante. A morte precisa obedecer. Ela precisa bater em retirada, porque ela não é maior do que o príncipe da vida. Ela não tem autoridade para desobedecer o nosso Senhor. Ela está sujeita, dominada, rendida à vontade de Cristo. A morte que sempre dominou os homens, jamais dominará a Deus. Ela não tem o direito de se contrapor a Jesus e dizer assim: não, Ele já morreu, é meu. Não há discussão.
Não há absolutamente nada a não ser o poder de Deus que excede todas as coisas. Jovem, levanta. E aquele jovem levanta. Muito parecido, quando ele chega à casa de Jairo e vê aquela menina morta e diz assim: menina, eu te ordeno, levante. E ela levanta. Muito parecido com Lázaro, 4 dias morto, 4 dias. Se você pedir para qualquer médico o que acontece com o corpo depois de 4 dias estando morto, você vai receber uma descrição horrível de se ler. Horrível, horrível. O corpo começa a se desfazer, a apodrecer de dentro para fora, começa a vazar. 4 dias, Jesus manda abrir a pedra, o túmulo. As pessoas dizem assim: vai cheirar mal. Deus abre a pedra, tira a pedra. Quando a pedra sai, aquele que tem a autoridade, aquele cuja não existe o impossível, dá uma ordem: Lázaro, vem. E diz o texto que Lázaro sai envolto em faixas, depois de 4 dias estando morto. Não há limites para o poder de Jesus. Contrariando o natural, mudando a história, alternando as leis, fazendo tudo de novo, aquele jovem ressuscita. Não é impossível para Jesus. Não há limites para o poder de Deus. Basta que Deus deseje e tudo mudará instantaneamente. Instantaneamente. Foi assim quando Deus fez Sara engravidar na velhice. O Senhor falou a Abraão: o ano que vem Sara estará grávida. Sara era uma senhora. Nem hoje, com toda a tecnologia da qual nós nos gabamos hoje, uma senhora em alta idade pode gerar um filho na sua própria barriga. Mas não há limites para aquele que não conhece o impossível. Foi assim quando ele fez o tempo retroceder na frente à oração do rei. Diz o texto que o sol voltou 4 degraus da escadaria. O tempo do mundo mudou, a rotação da terra foi diferente, porque não há impossível para aquele que é todo-poderoso. Foi assim quando ele abriu o mar na frente do povo de Israel, quando os egípcios estavam atrás. Foi assim quando a coluna de fogo que estava sobre o povo de Israel desce atrás do povo de Israel para defendê-los contra o Egito, e à frente o mar se abre, e diz o texto que milhões de pessoas atravessam um mar a pés secos, porque não há limites para aquele que não conhece o impossível. Foi assim quando ele fechou o céu por 7 anos, mediante a oração de um profeta em Israel. E depois, pela oração deste mesmo profeta, faz cair chuvas torrenciais sobre aquela nação. Foi assim quando Jesus curou enfermidades de todos os tipos. Foi assim quando o anjo é enviado a Maria, uma jovem comum, de uma cidade comum, de um país vassalo, e disse àquela jovem: você ficará grávida. E ela faz uma pergunta normal para aquela época: eu não tenho marido, como é que eu posso engravidar? E o anjo diz assim: o poder do Altíssimo virá sobre você, e o que for gerado no seu ventre será o Filho de Deus. Foi assim quando Jesus estava naquela cruz, pendurado, com os seus punhos pregados, com os seus pés pregados, com coroa de espinho, nu, todo machucado pela tortura romana. E quando ele dá o último suspiro, ele diz assim: está consumado. E naquele momento, diz a Bíblia, que o véu que separava o Santo dos Santos do templo rasga-se completamente de cima a baixo. E já não há mais divisão entre os homens e Deus. O pecado foi vencido. Diz o texto bíblico que um terremoto abala Israel, que há trevas
quando Jesus morre e que túmulos são abertos e pessoas mortas ressuscitam e começam a entrar dentro de Jerusalém. Porque não há impossível para o Deus a quem nós servimos. Não há impossível. Não há problema que se compare ao poder de Deus. Não há. Não há. E essa é uma verdade, meus irmãos, que nós precisamos gravar no nosso coração. Gravar. Porque às vezes, quando a vida nos bate, nós caímos. Nós caímos. E nós nos esquecemos que servimos a um Deus cuja não conhece o impossível. Nós nos esquecemos que servimos a um Deus que ressuscita mortos. Nós nos esquecemos que servimos a um Deus que domina sobre céus e terra. Nós nos esquecemos que servimos a um Deus que a Bíblia diz que é todo poderoso. Todo poderoso. Grave no seu coração. Grave no seu coração, não há problemas que se comparem à grandeza de Deus. Não há dor que não possa ser consolada pelo Espírito do Senhor. Não há sofrimento que não possa ser vencido pela graça divina. Porque não é impossível para aquele que é Senhor de todas as coisas. Grave no seu coração, o seu Deus é maior, o seu Deus é infinitamente maior, e não é o sofrimento e as dores dessa vida que nos renderão e nos destruirão, não é, pois nós servimos a um Deus maior, um Deus misericordioso, a um Deus cuja não conhece o impossível. Lembre-se do que Isaías escreveu 700 anos antes de Jesus. Ele tomou sobre si todas as nossas dores. Ele tomou as dores que nós não conseguimos carregar. O Senhor nos pede que coloquemos aos seus pés. Os sofrimentos pesados demais, o Senhor nos pede que colocamos em suas mãos, pois Ele já os tomou para si. Ele tem poder para carregá-los. Ele tem poder para consolar. Ele tem poder para dizer para você: não chores, não chores. Não chores. E eu queria encerrar contando uma historinha. Não sei se é verdade, penso até que não, mas uma historinha que ilustra muito bem isso. Um pastor de um determinado lugar tinha um filho pequeno, 10, 12 anos. E todos os domingos eles saíam para entregar folhetos na cidade. E o menino tinha prazer de esperar o domingo de manhã e eles saíam pela rua, os dois, e o menino ia entregando folhetos evangelísticos de casa em casa, pessoa por pessoa, e eles faziam isso por algumas horas e voltavam para casa. Um belo domingo, pela manhã, quando eles acordaram e o menino pronto para sair, uma chuva extremamente forte começa a cair. Aquele pastor, aquele pai diz assim: olha, não vamos hoje, está chovendo, não vamos ter ninguém na rua, vamos outro dia. E aquele menino diz assim: não, pai, mas nós precisamos ir, E aquele pai diz assim: não vamos, você pode até ficar gripado, está chovendo demais, não adianta com um guarda-chuva muito forte. Mas aquele menino insistiu tanto que o pai dele tomou uma decisão. Ele disse assim: olha, então faz o seguinte, você vai, mas não vai longe, aqui pertinho, e por pouco tempo, uma meia hora, rapidinho. Ele falou: eu vou.
E aquele menino sai entregando folheto em todas as casas. De repente ele chega numa casa e ele bate na porta. Ninguém atende. Ele bate pela segunda vez. Ninguém atende. Ele bate pela terceira vez. Desce um homem, abre a porta, ele entrega o folheto, vira as costas e vai embora. Passa-se alguns dias, eles estão no culto à noite, aquele homem entra, senta na última fileira, assiste o culto. No final do culto, quando o pastor está com a sua família para sair, aquele homem vem à frente, chorando, para agradecer aquele menino. Aquele homem naquela manhã chuvosa tinha decidido se matar. Ele não aguentava mais as dores da vida. Ele tinha tomado a decisão de terminar com a sua história. Ele havia subido no segundo andar da sua casa, amarrado uma corda, colocado um banquinho, subido no banquinho e colocado a corda no pescoço. Quando ele estava prestes a pular, ele escuta. Ele pensa, eu não vou descer. E ele espera. Passa-se mais um tempo. E ele espera. E aí ele pensa assim, se bater de novo eu vou descer. E de repente ele escuta. Ele tira a corda. Ele desce, abre a porta e um menino lhe dá um folheto. Um folheto que lhe falava de um Deus que podia todas as coisas. Um folheto que lhe falava de um Deus misericordioso e bondoso. E atrás daquele folheto tinha o endereço de uma igreja. Ao ler aquele folheto, aquele homem desiste de morrer, porque entende que há alguém que pode lhe dar vida. Vida. Esse é Jesus. Ele te conhece. Ele sabe aonde você está. Ele sabe quais são as dores que você sente. E Ele as sente junto com você. E acredite em mim, Ele não fica indiferente ao seu sofrimento. Ele age. Ele age. E se preciso mover céus e terra, Ele move. Porque nós servimos a um Deus bondoso. Eu queria que você fechasse os teus olhos. Eu não conheço quais são as suas dores, meu irmão. Eu sei quais são as minhas. Mas eu sei que o Deus a que eu sirvo e que serve você vasculha o mais profundo do nosso coração e no mais íntimo da nossa alma. Ele conhece. E nessa noite eu queria que você colocasse diante do Senhor as suas dores. Talvez você não consiga nem falar ali em seu pensamento de tamanho sofrimento que há. Talvez você não consiga. Mas eu quero dizer para você que não é necessário. Apenas deixe que Deus vasculhe o seu coração. Mas eu quero dizer para você que nessa noite você precisa sair daqui com uma certeza absoluta, imutável e que jamais será diferente. Jesus é o Deus que se compadece de você. Jesus é o Deus que conhece você. Jesus é o Deus que sente as tuas dores e Ele não está indiferente. Ele sabe o que você precisa e Ele age. Descansa o teu coração, pois a mão de Deus está sobre você. Coloque o fardo pesado da vida nas mãos daquele que tem poder para carregar. Creia, porque assim como Jesus ressuscitou o jovem em Naim, Ele é o mesmo aqui hoje, que pode tratar as feridas do seu coração e as dores da sua alma. Deixe que seu coração se apresente àquele que conhece todas as coisas. Senhor, não há palavras
palavras para descrever a tua bondade e a tua misericórdia, pois nós somos pecadores, nós somos homens e mulheres falhos, e nós não merecemos nem sequer que o Senhor algum dia pensasse em olhar para nós. Não há nada em nós que mereça a tua atenção, mas o Senhor nos ama, e o teu amor sobre nós, ele não é um amor estático, ele não é um amor apenas de contemplação, ele é um amor de atitude. O Senhor vem sobre as nossas vidas, o teu Espírito Santo nos assessora nas peleias da vida, e a tua mão nos cobre com poder e graça. Mas às vezes a vida é tão cruel conosco, às vezes a gente apanha tanto que a gente não sabe mais o que fazer. A gente só quer que chegue ao final logo. Mas eu creio, Senhor, que o final jamais chega, a não ser que o Senhor decrete, pois Tu és a autoridade máxima sobre a nossa história. E por isso eu sei que, como diz a Tua palavra, ainda que o choro possa durar a noite toda, ao raiar do dia, a Tua alegria nos cobrirá. E a minha oração nessa noite, Senhor, é que Tu derrames o Teu bálsamo sobre os nossos corações. Cada um de nós aqui, Senhor, sabe as dores que carrega dentro de si, mas o Teu bálsamo é aquele que cura todas elas. Tu és o Deus poderoso que não conhece o impossível. Obrigado pela Tua presença em nós, obrigado pelo Teu amor. Obrigado, Jesus, pois quando ninguém olhou por nós, quando ninguém fez nada por nós, a Tua mão nos resgatou. O Senhor veio ao lamaçal da nossa vida e nos chamou de filhos, nos limpou, tem nos limpado, nos ajudado. Quem somos nós para merecer tamanha graça dos céus? Nós adoramos a Ti, Senhor, e entregamos as mazelas que carregamos conosco em Tuas mãos. E clamamos, Senhor, nós não conseguimos carregar, nós não conseguimos. Mas a Tua palavra diz que nós devemos levar os nossos fardos e colocar aos Teus pés e pegar do Senhor o leve fardo dos filhos de Deus, aqueles que servem ao Altíssimo, que é sentado no trono e que reina sobre toda a existência. Derrama Teu bálsamo sobre nós, cura as nossas feridas e nos faz jubilosos nesta vida, para que todos também possam olhar para nós, verem e ouvirem: Deus visitou a minha vida. Deus visitou a minha vida. Essa é a nossa oração, Senhor, e nós a fazemos naquele que tem todo o poder, nos céus, na terra e em todos os lugares. Nós a fazemos em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém e amém.